Olá! 30 de outubro, 11h11 da noite. Hoje o vídeo começa um pouco mais tarde, mas não podemos ficar sem vídeo na nossa série de 100 vídeos em 100 dias. Hoje é o vídeo, deixa eu pegar aqui para vocês, hoje é o vídeo de número 64 dessa série. E como eu disse nos vídeos anteriores, o primeiro bloco de 50 vídeos eu fiz questão de mostrar um pouco sobre meus valores e as minhas crenças. Eu falei sobre paternidade, eu falei sobre meu desenvolvimento pessoal e profissional, eu falei sobre a minha experiência de vida e falei também que eu estou descrevendo uma jornada de conhecimento, onde eu me coloquei no modo aluno no começo desse ano de 2025 e tenho aí aprendido bastante coisa e documentado algumas coisas aqui em vídeo. E nesse segundo bloco de 50 vídeos, eu vou continuar falando um pouco sobre mim, sobre minhas crenças, mas eu também vou falar sobre o meu trabalho, sobre como que eu ganho dinheiro e como que eu gero renda aqui para minha família. E eu comecei falando alguns vídeos atrás sobre o Incoterm. Os Incoterms, eles são termos comerciais criados pela Câmara Internacional de Comércio que ditam aí as responsabilidades e os riscos que cada participante, importador e exportador, ele é responsável pelo processo. Então eu falei no primeiro vídeo sobre o Incoterm em linhas gerais, contei um pouco da história do Incoterm. Depois eu iniciei falando do termo mais novo que foi acrescentado no Incoterm em 2020, que era o DPU. E hoje eu quero falar sobre o Ex-Works. O Ex-Works, ele é um dos Incoterms mais usados aqui no comércio exterior. A sigla, ela significa, assim, trabalho para o comprador. Basicamente é isso. Não é isso, mas é isso. Vocês vão entender. Desculpa. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Ele foi criado, na verdade, o Ex-Works é um dos primeiros termos que foram criados pela Câmara Internacional e que se mantém, né, desde sua criação. E ele basicamente se resume a isso: riscos e responsabilidades logísticos por conta do comprador. Então, quando o contrato ele é fechado nesse tipo de termo, né, no Ex-Works, o vendedor ele somente tem que disponibilizar a mercadoria no local e data marcada. Só. A partir daí, o comprador ele tem que providenciar o transporte, ele tem que arcar com todos os custos e riscos do transporte, incluindo a coleta da mercadoria, o desembaraço lá no país de origem, né? No caso seja uma importação, se for uma exportação, aí é claro, é o comprador da mercadoria que tem que providenciar isso. Só que no Brasil, na exportação, o Ex-Works ele não é muito utilizado porque a legislação brasileira exige que a mercadoria ela seja desembaraçada por um despachante aduaneiro. E esse despachante aduaneiro ele tem que ter a procuração de um CNPJ brasileiro. Então, na exportação, esse termo ele não é muito utilizado. Já na importação, ele é bastante utilizado, tá? Porque os outros países permitem que nós, como empresa estrangeira, que nós façamos aí o desembaraço da mercadoria na origem, tá? Como é que ficam aqui separadas as responsabilidades? Eu vou resumir isso rapidamente. O vendedor ele fica responsável pela produção, pela embalagem e a identificação da mercadoria, tá? O resto é tudo na mão do comprador. Então ele tem que fazer a coleta na carga, ele tem que fazer o registro nos órgãos anuentes do país de origem, ele tem que fazer o desembaraço aduaneiro, ele tem que fazer o seguro, ou seja, todas as demais responsabilidades ficam a cargo do comprador, tá?
Quando que o Ex-Works ele é indicado, na verdade? Ele é indicado quando o vendedor ele não tem experiência logística e ele não tem nenhum parceiro em que ele confie no país de origem. Então ele quer vender a mercadoria, ele sabe que a mercadoria dele é boa e funciona em outros países, mas ele não quer se preocupar com a questão operacional logística. Então ele não tem nenhum parceiro e ele também não tem expertise para tal. Então é por isso que ele vende Ex-Works, tá? E o vendedor, então, querendo a mercadoria, sabendo que aquela mercadoria vai trazer para ele benefícios no país, aqui no Brasil, vamos chamar de importação, que é o mais comum. Então aí o comprador, então, ele acaba assumindo toda a responsabilidade da operação logística para trazer essa mercadoria para o Brasil, tá? Quais são as obrigações aí do Ex-Works? O comprador ele arca com todos os custos e riscos envolvidos em retirada da mercadoria do estabelecimento do vendedor, já falei, desde o contrato de compra e venda, a cláusula ela tem que estar muito explícita lá, que o embarque ele é Ex-Works e que o comprador ele é responsável por tudo. Ele deve ser usado se o comprador ele não puder se responsabilizar direto ou indiretamente pelas formalidades de exportação. Na verdade tem esse termo, tá? Ele consiste lá no descritivo, mas como nós hoje já sabemos, todo país exige que o seu fabricante ele tenha uma licença para exportar, tá? Então, essa frase aqui, ela entra dentro da descrição do termo, mas sim, se ele está vendendo para um país estrangeiro, ele tem que se responsabilizar por alguma coisa. A responsabilidade dele é produzir, embalar e identificar a mercadoria da forma correta. A partir daí, o comprador ele faz o resto, tá? Enfim, quais são as vantagens, né, de se trabalhar com o Incoterm Ex-Works? No caso do comprador, a vantagem é a previsibilidade. Por quê? Ele, que já faz importação no Brasil, ele já tem o seu parceiro logístico. Ele já trabalha com uma empresa que ele confia. Então, por que eu falo de previsibilidade? Porque ele já vai saber, ele já tem, normalmente, os custos de destino aqui no Brasil já estão definidos entre ele e o fornecedor logístico. Então, o que vai mudar para ele vai ser o frete internacional, porque isso varia de acordo com o tipo de mercadoria, a característica da mercadoria e também a origem, para diferenciar o frete, e os custos da origem dependendo do país que ele está comprando, porque às vezes ele pode comprar na China, às vezes ele pode comprar na Tailândia, às vezes ele pode comprar nos Estados Unidos, e obviamente que esses custos de origem eles vão mudar. Agora, metade desse processo, que é quando a mercadoria ela chega e você tem todos aqueles custos inerentes à logística que você tem que pagar no Brasil, aquilo você já está acordado. Então, a previsibilidade de custo para um comprador que trabalha no Ex-Works, ele é grande, né? Porque ele já tem previsível. Segunda coisa é que no Ex-Works, como os riscos e responsabilidades do frete principal, que é o frete internacional, é por conta do comprador, então é ele que vai definir quem é o agente embarcador. Então, se ele já tem um agente que ele confia, se ele já tem os valores daqui de destino que já estão contratados por ele, ou seja, ele já garantiu aí uma previsibilidade de custo de 50%, 40%, 50%, o frete internacional ele sabe que o agente que é parceiro dele vai também procurar a melhor opção de transit time, né, do tempo de trânsito, de rota e de preço para ele. Então ali ele também já garante uma boa redução no custo e ele garante que a operação ela virá no fluxo que ele já está acostumado. Tá bom? Então o Ex-Works ele é muito bom para quem trabalha aqui no Brasil com importação. E a desvantagem que eu vejo
em relação ao Xworks é que muitas vezes você, dependendo do país de origem, se for a primeira vez que você for comprar no país de origem, você vai acabar tendo que desenvolver, né, uma estrutura, mínima que seja, mas você vai precisar desenvolver uma estrutura para poder fazer o trâmite logístico na origem. Todavia, voltando um pouquinho ao que eu falei agora há pouco, se ele já tem um contrato firmado com um agente aqui no Brasil, esse agente provavelmente já tem uma estrutura, se não própria, mas uma estrutura de representação nos países de origem. No nosso caso, por exemplo, hoje nós temos em mais de 80 países, e são os principais 80 aí de volume do Brasil. Então, dificilmente algum cliente que trabalhe conosco surgirá com algum país novo que a gente ainda não tenha alguma representação. Então, ali ele também já ganha essa vantagem, que o comprador ele não precisa desenvolver uma estrutura própria na origem para poder operar logisticamente. Ele usa esse parceiro que hoje ele já tem aqui no Brasil, que já vai trazer essa estrutura pronta para ele. E se você quer aproveitar essa estrutura de mais de 80 países que nós temos como representação, know-how de embarques, de importação de mais de 80 países, e já tendo no nosso portfólio mais de 4.000 embarques coordenados, moretlogistics.com.br. Obrigado e até amanhã.